Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tribuna Livre. A pergunta deixada pelo Osmi, no final do segundo bloco, acerca das reformas que o Brasil precisa fazer. E eu quero já também engatilhar outra pergunta acerca da rede de sustentabilidade. A Marina, que é do seu partido, está liderando assim. Quando o Lula não está na eleição, ela, como disse bem o Osmi, está em segundo lugar. Bolsonaro, Marina ali, uma diferença que já não é tão grande, pelo menos pelo Datafolha, que foi divulgado ontem. Queria que o senhor falasse desses dois aspectos, da candidatura nacional, da rede aqui no Estado, as candidaturas estaduais, federal. Como é que dá essa história? Antes, eu gostaria eu acho que eu vou, de certa forma, chover no molhado, e assim, a gente como candidato, a gente tem enfrentado, assim, a gente percebe, é muito forte a rejeição que as pessoas têm, principalmente aos políticos. Sabe que a classe política hoje é uma das mais desrespeitadas, desvalorizadas, mas também a população está certa, tantas coisas realmente que estão aparecendo, né? Lava Jato, isso, aquilo, e as pessoas, muitos dizem, olha, eu não acredito mais, eu não vou votar em ninguém. 60 mil pessoas aqui no Acre já disseram que nem compareceram, nem regularizaram a sua situação com a Justiça Eleitoral. Lá em Tocantins teve uma eleição recentemente, a quantidade de pessoas que não compareceram às urnas foi maior do que as pessoas que compareceram. Existe as pessoas estão desacreditadas. Mas, Osmi, Narciso, Gutenberg, Astério, querendo ou não, admitindo ou não, tudo é decisão política. Preço da energia, preço dos combustíveis, quanto nós vamos investir em educação, quanto nós vamos investir em saúde, quanto nós vamos investir em segurança, é decisão política. Eu tenho um projeto, por exemplo, do Hospital Universitário, 300 novos leitos, 42 leitos de UTI para ser feito ali na universidade. Eu preciso de quê? De apoio político. Levar a universidade para dar oportunidade, por exemplo, no Alto Acre, ali em Brasileia, Epitassolândia, levar a universidade com cursos lá em Sena Madureira, lá em Feijó, Tarauacá, tudo pactuado com o governo federal. Corte de recursos. Aliás, quando um país... que eu fiz uma pergunta sobre a reforma. Eu vou fazer. Porque exatamente o que eu quero dizer é que tudo depende de decisão política. Querendo ou não, admitindo ou não. Quanto vai para a educação, é decisão política. Nós precisamos, por exemplo, incentivar. Nós precisamos incentivar, de fato, que as pessoas possam investir, priorizar a educação. Isso aí nós temos que passar. Quando a gente fala hoje você tem um limite do gasto público, mas você fala que isso aí é complicado. Até pouco tempo nós tínhamos o quê? Falávamos do pré-sal. Encontramos um baita de um tesouro, o pré-sal. O que nós vamos investir? Onde é que nós vamos pegar esse tesouro e investir o quê? Era unanimidade praticamente, pegar esse tesouro, 30 anos de exploração do pré-sal, investir em quê? Em educação. Nós precisamos, de fato, fazer algumas reformas aí, nós precisamos reformar na educação, nós precisamos fazer reforma política também, estruturais, nós precisamos acabar com algumas coisas, sabe, Osmi? Eu vou lhe falar uma coisa, olha, você me desculpa, mas quando eu vejo que hoje 70% dos deputados hoje estão tudo envolvidos na Lava Jato, só não foram presos porque tem um tal do foro privilegiado, isso tem que acabar. Isso tem que acabar, isso tem que acabar, esses privilégios. Tem tantas coisas, tantos privilégios que se tem hoje nesse país. Aliás, o Brasil é o país campeão em desigualdade social. Na mesa de umas pessoas tem muita fartura e na mesa das outras pessoas tem migalhas. Eu estava numa palestra no Japão, fazendo uma palestra do governo lá no Japão, com vários empresários, com várias autoridades lá no Japão, e eu fiquei muito feliz. Quando eu falei aqui no Brasil que uma pessoa ganha um salário mínimo e que tinha gente que no Brasil que ganhava 50 salários mínimos, 100 salários mínimos, japonês, você sabe que japonês fica com o olho puxado, mas teve uma hora que eles ficaram desse jeito, abriram os olhos. E a pergunta era, o que esse ser humano que ganha 50, 100 salários mínimos tem a mais do que aquele que ganha um só? Porque é impressionante, nós temos que diminuir isso, nós temos que de fato mexer, acabar com tanto privilégio, nós precisamos fazer algumas reformas que possam acabar com esses privilégios. Ô, doutor Minoro, aposentadorias especiais, umas coisas assim que envergonham nosso país. Doutor Minoro, o senhor acaba de dizer que nada se resolve fora da política. Nada. A não ser nas ditaduras, né? Mas a ditadura encontra sua solução na ditadura.
Eu confesso ao senhor que no início da Operação Lava Jato, eu muito me entusiasmei com ela. Eu já sou hoje um dos decepcionados com a Operação Lava Jato, porque ela não puniu os determinados corruptos. A Lava Jato criminalizou a política. A Lava Jato criminalizou a política. E o senhor pode ficar na certeza que se vier a se eleger senador da República, não ande com aquele brochinho não, porque alguém que não lhe conhecer vai lhe entender que o senhor está no meio dessa cambada. E exemplo disto aconteceu na Itália com a Operação Olimpas. Porque a bandeira do combate à corrupção, ela recebe um apoio popular imenso. E nós aqui no Brasil temos dois exemplos de dois idiotas, digamos assim, que chegaram a presidente da República combatendo a corrupção. Jânio Quadros com a vassoura, dizendo que ia varrer a corrupção nesse Brasil. Varre, vassourinha. Varre, vassourinha. E o outro foi o Collor, que ia acabar também com a corrupção. Qual foi o sucesso desses dois governadores? Então, eu concordo. Eu concordo que o combate à corrupção, primeiro, não é qualidade. Para mim, quando o candidato diz que é honesto, eu já começo a desconfiar dele. É uma obrigação dele. Qualidade de candidato é a capacidade dele. É trabalho. Até porque se ele for competente, não deixa prosperar a corrupção. Então, eu quero chamar esse parênteses, porque o que está acontecendo com o Brasil hoje é que qualquer político... A Globo, por exemplo, não dá o exemplo de um político honesto. Fulano de tal é ladrão, fulano de tal é corrupto, fulano de tal é... Mas não tem um exemplo de um honesto para apresentar. É isso que eu queria... Eu tive o privilégio de administrar o terceiro maior orçamento do Estado, que é a Universidade Federal do Acre. A Universidade Federal do Acre, através de contratos, através de salários, investe mais ou menos 20 milhões por mês na economia do Acre. Narciso, eu vou dizer uma coisa para você, Rutenberg, Astério, Osmir. Eu administrei o terceiro maior orçamento do Estado, entrei ficha limpa e saí ficha limpa. E eu estou falando com a população, com o eleitor, que eu quero ter a oportunidade de fazer pelo meu Estado aquilo que eu fiz pela Universidade Federal do Acre. É possível, porque também não adianta fazer a tal da Operação Lava Jato lá em cima se a gente não fizer a Operação Lava Voto. Eu estou acreditando, viu, Rutenberg? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem pouco tempo de televisão, eu sei que eu estou num partido... Você perguntou, estou no partido da Rede, é um partido pequeno. Fico feliz porque a Rede hoje não tem nenhum parlamentar envolvido na Operação Lava Jato, mas não tem a mesma estrutura. Foi feita aí uma reforma, assim, para inglês ver, que só beneficia quem hoje tem mandato. O tempo que eu tenho de televisão não vai dar para dizer praticamente nada. Qual é o tempo? 12 segundos. 12 segundos? Meu nome é... Minouro Quintana. Pois Vai dar. Não dá o que para, dá Minouro. Então não dá. Fundo partidário também, vocês sabem que é outra pessoa. Então, para você mudar. Mas eu estou acreditando... Porque o nosso tempo está esgotando. E aí, está fechando aqui o funil. Sobre pesquisas, brevemente, qual a avaliação que o senhor faz hoje no Acre, do início do seu projeto, do seu trabalho, da rede, e hoje, como é que está a sua avaliação? Olha, eu tenho sentido o desejo de mudança. Eu tenho sentido que as pessoas querem de fato mudar. E assim, para mim, eu respeito as pesquisas, mas eu quero dizer para você que eu tenho uma coisa... Eu estou andando no interior, nos ramais, subindo o rio, descendo o rio, estou andando nos bairros. Eu chego em bairros, em alguns bairros aí, que quando eu chego a pessoa já diz assim, Ei, Minouro, eu vou votar em você, não precisa nem pedir, e a minha família também vai votar em você. Olha, é impressionante. Então, o que eu tenho presenciado, o que eu tenho vivenciado, eu não acredito muito, infelizmente, eu não acredito nessas pesquisas. Tá aí. A realidade que eu tenho visto é outra. A não ser que essas... E eu acredito que o eleitor está sendo sincero. O eleitor quer mudança. Quer mudança. Alguns partidos... Mas mesmo assim, Astério, você percebeu que a gente tem só crescido. Né? Começamos com 2, com 8, com 10. Algumas pesquisas já colocou a gente com 14, subindo e subindo. E a nossa rejeição... É muito quase pequeno. zero. É quase zero. Eu acredito que as pessoas querem mudança. Né? Eu já ouvi um comentário político, bastidores, de que a Rede trabalha o seu nome também com a possibilidade de uma candidatura a prefeito de Rio Branco em 2020.
Não, eu não acredito, eu não vou ser candidato a prefeito em 2020, porque eu acredito que a população vai me eleger senador da República. Aí não vai trocar um cargo de senador por Não, dinheiro de não é isso prefeito. não. Não é isso não. É que eu posso ajudar muito. Um senador, Astério, pode ajudar muito o nosso Estado. Um senador pode ajudar muito a saúde, pode ajudar a educação, pode ajudar muito a nossa segurança, pode ajudar o nosso Estado, né? E eu acredito que a população vai me dar uma chance. Eu quero ser a voz, e eu sou de um partido, nosso partido não tem aliança com partido nenhum. Eu estou saindo só. Nós temos uma candidata a presidente, Marina PV Silva. aqui no Acre. Não, O PV não fechou? Não. Fechou com a Marina, né? Isso, fechou com a Marina. Nós temos a candidata Janaína. O PV fechou com a Marina, mas aqui não fechou. Janaína Furtado, Janaína, que é a nossa tá. candidata a governo. O nosso compromisso, nós não temos quem está bancando, nós estamos fazendo a nossa campanha simples, pé no chão, 3 S, sapato, suor, né? E assim, e saliva, né? Andando, conversando, olho no olho. Sabe por quê? É importante você conversar olho no olho. Falando a verdade, sem mentira, porque quem ganha a eleição mentindo, trapaceando, enganando, você acha que depois que vai ser eleito vai fazer diferente? A maneira como você ganha a eleição vai determinar como você faz. E o meu compromisso, eu fiz uma aliança, eu não fiz aliança com partido nenhum. A minha aliança que eu quero fazer é com o povo, é com o eleitor, porque quando eu for senador, eu vou estar entendendo e eu vou saber que a minha responsabilidade é com o povo e não com o empresário A, B ou com o partido A, partido B. Então, estou nessa caminhada e eu não vou ser candidato a prefeito em 2020, porque se Deus quiser e o povo vai querer, eu vou ser senador da República, eu vou ter uma oportunidade de fazer pelo Acre aquilo que eu fiz pelo FAC. O senhor, como senador da República, o senhor falou que administrou o FAC por 5 anos. E 5 meses. E 5 meses. Saiu ficha limpa, né? Que é uma coisa rara hoje, até devido ao orçamento. A gente sabe que muitos gestores hoje, por exemplo, nos tribunais, eles sempre têm algum problema com a prestação de conta, com o envio de... Sempre existe. O senhor, como senador, o senhor continuará transparente para a população? Vou ser bem claro. O senhor é capaz de falar para a população as suas verbas de gabinete, como estão sendo utilizadas, as cotas de passagem, tudo isso que às vezes a população lá em casa fica querendo saber, a população não sabe. Auxílio moradia, isso, né? Se fala muito. O senador ganha isso, o senador tem aquilo, o deputado tem isso, o deputado... O senhor continuará transparente? Olha, as pessoas que me conhecem, desde a minha infância, sabem como eu sou, né? O meu pai sempre dizia, meu pai sempre falava, Astério, e Gutenberg, Narciso, Osmi, o que nós temos de mais importante não é a casa, não é o bem material, não é terreno, não são os valores materiais. O que nós temos de mais importante, é um nome. E ele sempre dizia que nós temos que ter caráter. Nós temos que honrar, o homem tem que honrar a calça que veste. E eu ia dormir e acordava sempre pensando nisso, Astério. Por isso que hoje eu tenho a cabeça erguida. Eu entrei na universidade ficha limpa, administrei o 3º maior orçamento do Estado e saí ficha limpa. Pode procurar Serasa, SPC, pode procurar tudo, ficha limpa. TCS, eu tenho orgulho e vou lutar sempre onde estiver. Sabe por quê? Porque eu tenho 2 nomes para honrar. TCU. Eu tenho o nome da minha família e o nome de cristão. A chapa de Estado, à vontade, Narciso. Está terminando mesmo. Não, mas dá tempo. Desde que bem objetivo. Bismarck dizia o seguinte, olha o Quem que dizia, Bismarck Narciso? dizia. Bismarck. Alemão. Que nunca se mente tanto quanto antes de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma caçada. E uma pescaria também. Hein? Caçada ou pescaria? Tá tudo junto. E nem em busca do voto do senhor Ciro é capaz de contar uma mentirinha, não? Narciso já fez essa. Narciso, eu vou lhe dizer uma coisa para você. Eu tenho 2 nomes para zelar. É um nome de família. Todo mundo tem um sobrenome. Você tem filhos, tem filhas. Meu pai sempre dizia, onde você estiver, lembre que você está representando o seu pai. Você tem um nome de família. Esse é o principal. E o outro, meu pai não era cristão, meu pai era budista, porque quem nasce no Japão é 99% de chance de ser budista ou shintoísta. Né? Mas ele tinha esse princípio, né? E ele ainda até dizia assim, olha, cumpra às vezes, se você tiver que cumprir uma promessa que você fez sorrindo, cumpra chorando, mas cumpra, porque o homem que não tiver palavra, ele não honra as calças que veste.
Então isso aí... O seu pai e sua mãe eram japoneses, os dois? Não, o meu pai era japonês, a minha mãe é goiana, eu cheguei ao Acre com 5 anos. Na realidade, assim, Osmi, eu sou filho de japonês com goiano, brasileiro, sou brasileiro com cara de boliviano. Então essa São quantos irmãos? Você tem quantos irmãos, compadre? Eu tenho o Marcos, É o coronel, né? Isso, eu tenho PM, duas irmãs, são quatro irmãos. 4 irmãos, Quatro irmãos, graças a Deus. E os meus irmãos, graças a Deus, e meus irmãos também sempre lembram dos ensinamentos do meu pai. Por isso que eu quero entrar nessa eleição. Sem mentirinha. E outra coisa, independente do resultado, eu quero sair com a cabeça erguida. Claro. Quero saber que eu Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre a Marina. Acho que é importante para o eleitor acriano. E claro, brasileiro. A Marina, nós vamos ter no segundo turno, provavelmente, um confronto de direita ou centro e esquerda ou um centro-esquerda. A Marina hoje se coloca no centro? Pronto, Narciso adiantou a pergunta. A Marina, para mim, Narciso, eu acho que ela está com um discurso e com uma visão que é importante para o país, que é uma visão de unidade. Hoje a gente tem uma esquerda extrema e a gente tem uma extrema direita e uma extrema esquerda. O país está tão dividido, que nós precisamos de alguém que une o país. Por isso que quando eu for senador do Acre, o povo vai me dar essa oportunidade, eu não vou ser o senador para A, ou para B, ou para C. Eu vou ser o senador do Acre, dos 22 prefeitos e do governo que vai assumir. Eu quero ser um senador para todos, para unir. Porque, é meu grupo que está saindo, é o grupo que entra, começa a bater no outro, perseguir, deixar. Aí entra o outro, aí começa a perseguir isso. Nós precisamos de pessoas. E a Marina hoje é uma pessoa que realmente representa um pouco essa necessidade de união, de unidade. Extremos, para mim, sempre Mas é aí eu perigoso. colocaria, Extrema esquerda é perigoso, extrema direita é perigoso. A Marina, inclusive na última eleição presidencial, não foi tão bem votada aqui. E qual é um dos principais motivos? Eu não estou entrando no mérito se está certo ou não, mas a opinião pública, de uma forma geral, acha que a Marina, quer como ministra do Meio Ambiente, quer mesmo como senadora, ela conseguiu impedir o desenvolvimento do Estado com a política de preservação florestal exacerbada. Mudou? Olha, eu acredito o seguinte, primeiro que a Marina, na eleição passada, ela ganhou eleição em 2 estados, me parece que foi Acre e Pernambuco. O restante, assim... No Acre, não. Não. Eu sei que ela foi uma das pessoas... Brasília parece... Né? Vamos conferir esses dados. Mas, assim, eu acredito o seguinte, às vezes, porque eu tenho hoje uma coisa assim, a Marina tem uma visão, para mim, eu acredito que em algumas coisas a Marina mudou, né? E assim, algumas coisas eu penso diferente da Marina. Eu não penso tudo igual à Marina. Tenho respeito, né, como mais algumas coisas eu penso. Para mim, por exemplo, a gente precisa, de fato, esse projeto que está aí, a gente precisa mudar. Eu acredito, vocês são contra o agronegócio? Não, a gente precisa. Quem está sustentando o país hoje? O agronegócio. Nessa crise? Super safra de soja, super safra de trigo, sim, as nossas principais commodities hoje. Isso. O que é que está sustentando? Então o Acre não pode ir contra a margem da história. Não tem jeito. Quem é que está sustentando esse país hoje é isso. Aliás, o Brasil, como eu disse, o Brasil é um país maravilhoso. O Brasil tem água em abundância, o Brasil tem terra em abundância, não tem esses fenômenos de terremoto que arrasam os outros países. Mas tem um povinho que eu vou te falar, hein? Chegamos ao final. Isso aí já não pode dizer. Calma aí, vamos falar depois. Chegamos ao final. Eu posso, ele não pode. Vou interromper essa parte aí, porque a gente já chegou ao final do programa. Quero agradecer, mas você vai ter a oportunidade de falar por último aqui, porque é o candidato. Rutenberg, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração, atendendo o convite do Tribunal Livre da nossa produção aí para nos ajudar aqui, entrevistando os candidatos majoritários. Obrigado. Eu agradeço a Astério, muito obrigado, Astério, seu Narciso, nossos 2 deputados constituintes, né? Tem uma responsabilidade gigante. É uma alegria, para mim é uma honra estar aqui com vocês, como é uma honra também participar dessa conversa tão proveitosa, tão valiosa com o candidato, ex-reitor da Universidade, nosso Minoro Quempara. E queria lembrar aqui de uma coisa. Quando eu era editor do Jornal Rio Branco, com muito orgulho, nós fazíamos, seu Narciso, sempre no rodapé do jornal, uma frase:
para as pessoas não venderem o voto. Nós criamos várias frases. E eu queria fazer esse pedido à população hoje, para esse final de semana. Reflita sobre isso. Não venda o seu voto. Nós estamos aqui nesse esforço, a TV Rio Branco oferecendo essa oportunidade dos candidatos vindo aqui, da gente discutir, para que você tenha consciência de escolher bem os seus candidatos. Então, que nesse final de semana a gente possa pensar e ter essa consciência de votar naqueles que são os melhores nomes que podem mudar a história do nosso estado e do nosso país. Eu me lembrei da história que o Osmir contou, mas não vou repetir não. O senhor pode dar até 20 anos para ele, mas... Vamos deixar. O telespectador sabe o que eu estou falando. Narciso. Não, eu quero, e até em homenagem à presença do Dr. Quimpara aqui, mais uma vez, repetir. Eu estou no Acre praticamente desde a fundação da Universidade Federal do Acre. 78, né? Eu pensei que era desde a fundação do Estado. E quase que ele conheci todos os reitores desta universidade. Não quero que nenhum dos que ouçam esta minha declaração, porque não é em demérito deles, mas você foi, para mim, o mais eficiente de todos eles. É isso que eu queria dizer. Está credenciado para ser candidato ao Senado. É verdade. Osmir. Não, eu vou continuar e está pegando. Você vê que o meu mantra está pegando, já pegando. O Crispim já usa. O Narciso de vez em quando também usa. Professor, primeiro, obrigado pela sua presença aqui. Eu venho repetindo no final do programa o tempo todo, insistindo, que aquilo que nós estávamos discutindo, nós estivemos no Congresso Nacional. Hoje, digamos, tem 513 deputados. Você pode encontrar ali 100 pilantras, mas tem muita gente de bem lá. Essa generalização, como falou o Narciso, é extremamente danosa, criminalizar a política. Mas aí, a responsabilidade é do eleitor. O homem de bem, o professor colocou, 60% não vai votar, não faça isso. Vote. É um apelo, como cidadão que nós estamos fazendo, a população do Acre, não deixe de votar. Agora escolha um homem de bem. Escolha um homem de bem. Evite votar no pilantra. Nós temos hoje quantos candidatos aqui? Quase 600. Quase 600. Tem homem de bem disputando a eleição. 80 deputados federal. Né? Então vai escolher um homem de bem, porque você só muda o país através da política. Se você não for votar, o mau elemento vai e vota no seu companheiro. Candidato Quimpara, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Bem, eu quero agradecer Osmir, Narciso, Rutenberg, Astério, e quero me dirigir nesse momento especialmente ao telespectador, aquele que está nos ouvindo. Eu quero agradecer aqui a menção à nossa gestão, e eu quero reconhecer que nós deixamos a nossa contribuição, não fizemos tudo, mas nós fizemos muito. E eu acredito verdadeiramente que você quer mudança, e eu quero ter a oportunidade de representar essa mudança, de fazer pelo Estado do Acre aquilo que eu fiz pela universidade. Eu quero ter essa oportunidade, eu quero ser a sua voz no Senado. Eu peço essa oportunidade para que você possa nos ajudar. Eu agradeço muito e estou confiando que o povo quer mudança e que vai me dar essa oportunidade de trabalhar, de servir, porque o político tem que entrar na política, acima de tudo, para servir e não para ser servido. Muito obrigado, Astério. Muito obrigado. Como eu dizia e digo, cheguei a dizer em rede social, mesmo na coluna que eu tinha no jornal Opinião, de que o professor Minoru Quimpara era uma pessoa altamente qualificada, como reitor, que fez uma verdadeira revolução na UFAC, transformou, claro, evidente. Eu acho que qualificou muito o debate político, a sua presença como candidato ao Senado. E Astério, me permita que antes de encerrar, que você vai encerrar, antes de agradecer, eu esqueci uma coisa muito importante. Diga. Olha, no dia 7 de outubro, 181 para mudar. 181. Repita, dia 7 de outubro, número 181. Para mudar. 181, 181. Coragem para mudar. Vamos ter coragem para mudar. Precisa ter coragem para mudar e o eleitor vai ter coragem para mudar. Muito obrigado, ficamos por aqui. Bom,
Seguindo a sequência da TV Rio Branco nas eleições de 2018, o Tribuna Livre vai trazer, encerramos aqui com o Minoro Quimpara, da Rede. Quinta-feira, dia 30, o candidato Ney Amorim, do PT. Sexta-feira, 31/8, Márcio Bittar, do MDB. Quinta, 6/9, Sérgio Petecão, do PSD. Sexta, 7/9, Jorge Viana, do PT. Tá? Isso aqui foi sorteio, tá? Foi feito na presença da Justiça Eleitoral. Para o governo, quinta, dia 13, Marcos Alexandre. Sexta, a candidata da Rede, a sua candidata. A Janaína vai estar no dia 14, na sexta-feira. Ulisses Araújo, dia 20/9, PSL. David Hall, Avante, dia 21. Gladson Cameli, PP, dia 27/9. Tá? Você é nosso convidado para acompanhar os debates aqui pelo Tribuna Livre. Muito obrigado. TV Rio Branco em alta definição. Até o próximo programa.